Alegria de ter conosco o reverendo Robson, pastor da Igreja Presbiteriana da Praia, que estará nos ministrando a palavra e nos trazendo o Evangelho da noite. Saudamos a todos e todas com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Leitura do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 15. De 21 a 28. O próprio Espírito nos ilumine neste momento de meditação, neste momento de interpelação, neste momento de proclamação. Evangelho de São Mateus, capítulo 15, de 21 a 28. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande a tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. O Evangelho do Senhor, damos graças a Deus. Você pode se sentar. Amém. Irmã, meu irmão, é uma alegria enorme estar com vocês nesta noite. Satisfação, eu não tenho palavras para descrever o que sinto em estar aqui compartilhando o Evangelho de nosso Senhor. Trago o abraço de todos os irmãos da Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo e as felicitações em face do 8º aniversário de Betel. Compartilharei com vocês hoje o Evangelho de São Mateus. Sei que a leitura indicada na ordem do culto ela difere, mas eu vou caminhar com o lecionário trienal revisado. E a proposta do lecionário hoje é justamente esta perícope, que toma essa liberdade, tanto os reformados quanto os luteranos hoje caminham com esta leitura. É uma leitura que nos provoca. Se você parar para observar, o encontro entre Jesus e esta mulher, a mulher cananeia, acontece justamente depois de uma polêmica envolvendo os religiosos daquele tempo, fariseus e escribas, segundo o Evangelho. Fariseus e escribas vindo de Jerusalém. Após um intenso debate sobre a importância da tradição, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repreende severamente estas lideranças e diz: vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E no auge da polêmica, o próprio Jesus afirma o seguinte: deixai-os, são cegos, guias de cegos, não entenderam absolutamente nada acerca da música.
Curiosamente, o paradoxo se manifesta segundo o esquema narrativo da comunidade de Mateus, ou seja, a comunidade que redige este evangelho, imediatamente após os fatos descritos. Ora, se você parar para observar, se você ler esta perícope com atenção, você observará que Jesus se depara com o mesmo dilema que envolve a tradição. Observem que as hierarquias, no primeiro século da era cristã, naquele contexto, se estabelecem em conexão com o templo. E de repente, nós nos deparamos com uma mulher. Uma mulher cananeia, de origem não judaica, como a cananeia Raabe, ou centurião romano de Cafarnaum. Tanto ele como ela são mencionados segundo a sua origem étnica, e não pelo nome. Era mulher sem nome. Eram estrangeiros. E, embora fossem movidos pela fé judaica, mesmo não pertencendo ao povo de Israel, estavam excluídos da aliança. Nesse aspecto, segundo a própria lógica do tempo. Ora, faltando-se exatamente nesta lógica, Jesus reage de forma totalmente inesperada, enigmática, desconcertante. Eu diria além, até ofensiva, se você parar para observar. A mulher necessitada, carente, gritava de tal forma que a pretendida retirada de Jesus não mais se sustenta. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se cala. Não responde absolutamente nada. Esta primeira reação é tão constrangedora, que até mesmo os discípulos não aguentam mais e pedem: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela vem gritando. E aí veio a segunda reação de Jesus, ríspida, demarcatória, ortodoxa. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinhos. Observe que o preconceito, minha irmã, meu irmão, ele desumaniza não somente as suas vítimas, mas também aqueles que se deixam guiar pela sua lógica. E onde prevalece preconceito, não há comunicação, não há diálogo, não há intervenção visando transformação, cura. Os preconceitos são sempre conservadores da ordem, no sentido de que não admitem mudança. Em sua lógica, todo conflito é constante e toda injustiça é insuperável. É claro, pão, criança, cachorrinho, são imagens do cotidiano de pessoas pobres. A comida é pouca, dá somente para o gasto. Primeiro é preciso saciar a fome das crianças. Se houver sobra, aí sim, os cachorrinhos poderão comer das migalhas. Mas não é bom, segundo a lógica de Jesus, inverter as prioridades. Isto é, sim, ao menos até Jesus se defrontar com uma mulher sem nome, que ousou questioná-lo nos seus próprios filhos.
Se por um lado é difícil ver sentido numa humildade que aceita uma degradação ao nível de um cachorro, em especial quando essa virtude é vista como feminina e consequentemente um desafio, em primeiro lugar para as mulheres, por outro é igualmente difícil compreender a dureza na reação de Jesus. Aliás, todas as leituras espiritualizantes deste texto não conseguem esconder o aspecto escandaloso da atitude de Jesus. Muitos, aliás, camuflam esta narrativa como se ela apenas falasse de um caso exemplar de fé, e de fato fala de um caso exemplar de fé e da superação dos limites étnicos na história da salvação. De qualquer forma, não podemos perder de vista que, se de um lado Jesus parece rejeitá-la, tanto por meio de um silêncio frio, quanto através de palavras duras, de outro, meio a contragosto dos próprios discípulos, manifesta abertura para o diálogo. E nesse aspecto, a acessibilidade de Jesus vai se transformando na expressão de um estar com, vai engendrando a possibilidade da comunicação, vai criando o espaço necessário ao diálogo. E é somente na resposta que esta mulher, uma mulher estrangeira, uma mulher sem nome, somente na resposta que ela formula para convencer Jesus, que percebemos a intensidade da sua luta e a profundidade da sua experiência. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ora, se por um lado nós temos uma rejeição, tanto por parte de Jesus quanto por parte dos discípulos, uma rejeição que tem a ver com a lógica do tempo, que era profundamente excludente, que tem a ver com o fato de que a aliança entre Javé e o seu povo era profundamente restrita. Por outro, nós temos alguém que se dispõe a jogar o jogo. Você está me chamando de cachorrinho? É isso mesmo. Eu me lembrei, gente, sobre a questão do preconceito. E aí o movimento LGBT está corretíssimo quando faz isso. Estava lendo um artigo sobre Judith Butler, sobre a teoria queer, que tem a ver com a afirmação das identidades. E que muitas vezes a rejeição, a apatia, o ódio que perpassam determinados termos, determinadas nomenclaturas, elas são tomados esses termos são tomados pelo público LGBT e são invertidos de forma positiva, ou seja, eles ganham uma positividade. É isto mesmo, e eu tenho orgulho disso. E aí surgiu a noção, por exemplo, de orgulho gay, e por aí vai. E o que a mulher faz é exatamente isto. Se tu me dizes que eu sou uma cachorrinha, de fato, sou mesmo. Sou mesma. Mas também ela sabe como as crianças são importantes. Aliás, a sua luta agora é para salvar sua filha. E justamente por causa da menina, ela não desiste. Uma mulher que desafia a palavra do Mestre, e eis, por sinal, reconhece a estreiteza de sua visão de mundo. Grande é a tua fé, mulher.
E não podemos, minha irmã, meu irmão, nesta noite, diminuir o impacto que esse encontro provocou provavelmente em Jesus Cristo. Ele se deixou impactar por este encontro. Vamos invertendo aqui. Expulso o evangélico caminho com o fato de que nós devemos nos impactar com a palavra de Jesus. Mas o que temos aqui é o fato de que Jesus se deixou impactar pela palavra de uma mulher. Amém. Jesus se deixou impactar pela palavra de uma mulher. Grande é a tua fé, mulher. Temos de ser gratos às tradições do evangelista Mateus e do evangelista Marcos, que preservaram essa história e assim nos permitem, uma vez mais, descobrir a humanidade de Jesus, a sua divina abertura para o clamor das pessoas aflitas, para, usando uma linguagem de um sociólogo que gosto muito, Norbert Elias, para os outsiders. Aquela mulher, uma outsider, impactou Jesus. Ele se deixou impactar pela influência dela. E neste texto, nós encontramos toda uma filosofia que brota da vida vivida nas margens, nos lugares de exclusão, nos ambientes não piedosos, os de fora, os sem direitos à mesa, os estranhos, também desejam partilhar do pouco que sobra da refeição principal. E nessa resposta, em seu desdobramento, nas palavras de Jesus, encontramos o ponto alto da universalidade cristã. Aqui, também os de fora, os sem direito, os estranhos, podem desfrutar da misericórdia de Deus. Aleluia. E às vezes, precisaríamos aprender a gritar com Deus também. Não, porém, como aqueles que buscam vantagens para si. Gritar com Deus para que as crianças sejam curadas, para que os pequeninos tenham pão, para que as pessoas idosas sofram menos, tenham uma velhice digna, para que os oprimidos sejam libertos e a justiça se realize. E aqui, neste texto, a fé que agrada a Jesus não é uma fé solitária, mas uma fé solidária. Ela se solidariza. Ele se solidariza com uma mulher que não pede por si, mas pede por uma outra pessoa, pede por sua filha. A mulher não apenas tinha consciência da sua trágica situação, mas apelando claramente à espontaneidade, à liberdade, ao uso da fantasia criadora. Decide-se e arrisca-se na aventura de responder à interpelação de Deus que fala hoje e agora por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um diálogo aqui. Jesus a interpela e ela responde. Mas não é uma resposta passiva. A resposta que brota deste encontro, ela é profundamente ativa. Vocês concordam comigo? Ela entra num debate com Jesus. E Jesus se deixa vencer nesse debate. E muitas vezes nós temos que dialogar, debatendo mesmo. Eu quero ter o meu direito reconhecido. Eu quero ter a minha vez, eu quero ter voz. E esta igreja é uma igreja que empodera pessoas que anteriormente eram excluídas. Porque se dispõe a dialogar e a brigar com Deus, assim como aquela mulher um dia fez. O texto, então,
na esteira dessa produtiva subversão, acentua ainda mais a igualdade, o direito a condições iguais, a partilha, a preocupação com a pessoa toda. Por isso, minha irmã, meu irmão, não estamos falando apenas de uma história de exorcismo. Uma história de exorcismo que é transformada numa história exemplar de fé, onde a reação sim de Jesus, no sentido de suas palavras sobre filhos e cachorros, são totalmente modificados a partir desse encontro. E quem se converte aqui é Jesus. Jesus se converte neste encontro, ele muda de percepção, ele sofre uma metanoia. Ela também tem o seu lugar no reino de Deus. Amém. Essa fé não se deixa calar, nem pelo silêncio, nem pelo argumento teológico, nem pelos conceitos duros que condenam, que a condenam. É uma fé que luta pela afirmação da vida, é uma fé que luta pela vida do outro. Pois para a mulher que está em jogo, não é a sua honra. A gente não está falando de honra aqui, muito menos de convicção. O que está em jogo é a vida de uma outra pessoa. E ela entra nesse debate. E ela vence. Finalizando. E eu vou finalizar de forma profundamente subversiva. A leitura do Evangelho indicado para o 20º domingo do tempo comum nos permite construir um raciocínio profundamente subversivo acerca do refletir teológico. Guardem isso. Um raciocínio profundamente subversivo acerca do refletir teológico. A partir do texto, reconhecemos finalmente o fato de que não há teologia pronta. Não há teologia acabada. Assim como qualquer discurso, teologia sempre será construção humana. E se até mesmo Jesus se deixou vencer no debate com a mulher estrangeira, reinventemos, portanto, o discurso teológico, tendo por base o parâmetro da inclusividade. E talvez esta seja uma lição significativa a ser extraída desse texto. Amém. Obrigado.